Olá, caros ouvintes do podcast da Emergência, bem-vindos a mais um episódio. Hoje, esse episódio é dedicado à minha mãe e a todas as mães. Sabe, eu me lembro muito bem quando eu passei na segunda fase da residência junto com alguns amigos e fomos fazer a entrevista. Todo mundo arrumado, com o currículo na mão, tentando passar confiança. E aí eu lembro de conversar com meus amigos depois sobre como foi a entrevista de cada um. E, para surpresa de um total de 0 pessoas, minhas amigas foram questionadas sobre a vontade de terem filhos, se pretendiam engravidar na residência e coisas do gênero. Bem, nunca me perguntaram se eu desejava ser pai, se eu pretendia engravidar alguém durante a residência ou coisas desse tipo. E isso talvez desestimule muitas mulheres a seguirem a carreira, ou desestimule-as de serem mães. Afinal de contas, a residência nos rouba de nossas vidas pessoais de uma forma que basicamente pagamos aluguel apenas para dormir vez ou outra em casa, dependendo da residência, é óbvio, e cogitar qualquer coisa para além de uma dedicação exclusiva à medicina beira a insanidade. Também não pensamos só no fato de engravidar na residência, mas também de toda a maternidade. Como é ser mãe de uma criança já mais velha que você quer estar lá presente com ela nos momentos importantes e tem que contrabalancear isso com os plantões? Dar suporte para os seus filhos nos tropeços deles e ao mesmo tempo que segura as angústias dos casos graves, das tragédias que você vivencia na emergência. Enfim, como é a mistura da maternidade e emergência? E por que não a medicina? Como é ser mãe e médica emergencista? Como é ser mãe e residente? Então, para falar disso hoje eu estou aqui para ouvir. E para ouvir eu chamei duas grandes emergencistas e eu tenho certeza também que grandes mães. Então a gente está aqui novamente com a doutora Cindy. Tudo bem, Cindy? Como é que você vai? Oi, Adriel, boa noite, tudo ótimo. E você? Tudo certo. E eu também trouxe aqui de novo a doutora Nicole. Como que você tá, Nicole? Oi, Adriel, tudo bom? Muito obrigada de novo pelo convite. Estou bem ansiosa para a nossa conversa aí, acho que vai ser bem legal. Para lembrar vocês, ouvintes, aí a doutora Cindy participou com a gente do episódio que a gente fala um pouquinho sobre SAMU, e a doutora Nicole conversou com a gente sobre edema agudo de pulmão. E aí agora, já passar a palavra para vocês, eu quero saber, e aí eu já vou definir aqui para vocês não precisarem ficar batendo cabeça. Vamos começar com você, Cindy. Você já entrou na residência e você já tinha uma filha, né? Como é que foi para você aí, quando você foi entrar na residência? Perguntaram para você se você era mãe, se você queria engravidar, se isso ia atrapalhar na sua residência? Como é que foi aí essa experiência para você? Então, Adriel, obrigada mais uma vez pelo convite. Quando eu entrei na residência, minha filha Tereza, a gente chama ela de TT, ela tinha 4 anos já. Eu trabalhava no SAMU já quando eu engravidei. Trabalhei na ambulância até o 6º, 7º mês. Depois eu fiquei na função exclusiva de médica reguladora, todo sábado semanal noturno, ali até ela nascer. Na entrevista da residência não houve pressão por ser mãe. A minha entrevista com o nosso coordenador, Dr. Miguel Aceta, foi uma conversa de apresentação pessoal mútua, apresentação do programa da residência. A maternidade, nesse contexto, não foi pauta, mas sempre foi um assunto, né, das conversas informais, assim, de troca de experiência ao longo da residência. E para você, Nicole, aconteceu alguma coisa? Então, eu não tive entrevista na minha residência. Na época era só uma prova que você fazia, então assim, nunca chegou a ser pauta oficialmente também, mas assim como a Cindy, algumas situações acabaram acontecendo mais ao longo da residência, onde isso foi de alguma forma abordado, né? Eu nunca tive nenhuma experiência negativa com relação a isso, assim, externa, das pessoas me preterirem por eu ter filhos ou algo do tipo, pelo menos não que eu tenha percebido, né? Tem as situações que às vezes eu precisava fazer algum ajuste, mas era muito mais coisas internas minhas, assim, aquela batalha de culpa, de ai meu Deus, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou dar conta, do que coisas externas em si. Mas a gente sabe que tem muita gente que não tem essa sorte, né? Que acaba sofrendo, passando por algumas situações meio constrangedoras até,
por ter filho, por engravidar no meio da residência. E me conta uma coisa então, Nicole, aproveitando que você falou disso aí, você entrou na residência, pelo que você me falou, seu primeiro filho tinha 9 meses, assim. Como é que foi pra você? Você se sentiu ausente, assim, na vida dele? Como é que foi, assim? Isso foi um desafio? Como é que foi pra ser mãe logo nessa primeiro filho tão pequeno e aí você entra no mundo da residência que te consome tanto? Uma das coisas que você aprende sendo mãe, que nasce o bebê e nasce junto uma malinha de culpa, que ela vai crescendo. À medida que a criança cresce, ela cresce junto, né? Então, assim, e não importa o que você faça, essa culpa vai crescer. Então, respondendo, a resposta curta e grossa para a sua pergunta é sim. Eu senti culpa demais por estar ausente em vários momentos, né? Mas eu tive a sorte sempre de ter uma família que me apoiou muito, né, nas minhas decisões. Então, assim, eu morava na Paraíba na época, o meu companheiro, né, o pai dos meus filhos, e eu precisei vir, assim, de supetão, porque eu não esperava passar na prova, e 2, quando eu passei na prova, eu não esperava que fossem chamar a gente tão rápido. Eu achei que fosse ter um tempo e tudo mais, mas na época minha prova foi em março, e dia 20 de março, dia 28 de março saiu o resultado, dia 1º de abril a gente já começou no serviço. Então, assim, virou minha vida de ponta cabeça, e eu sou de Fortaleza, então eu voltei para minha terra natal e fui morar com os meus pais, porque eu já sabia que se eu fosse morar sozinha, meu esposo não ia conseguir imediatamente. Assim, se eu fosse morar sozinha, eu não ia ter a menor possibilidade disso dar certo, né? Então, minha mãe me ajudou muito, meus pais, né, minha irmã, todo mundo me ajudou a cuidar do Miguel, mas era uma coisa assim bem cansativa, e o tempo todo eu ficava culpada porque eu não conseguia estar presente, assim, ao longo do dia com ele. Ficava culpada também porque quando eu chegava em casa eu ia ficar com ele um tempo, colocar ele para dormir, e aí às vezes eu queria fazer outras coisas, tipo, queria estudar depois que ele dormisse, mas eu já estava cansada demais, né? Então, assim, no fim das contas eu consegui fazer bastante coisa, né? Mas isso de você aprender a equilibrar é muito difícil. Eu foquei bastante na época da residência, assim, entendi que isso era um sacrifício que eu precisava fazer naquele momento, né? Só que aí depois, quando você sai, se você não tiver cuidado, resetar, reiniciar esse equilíbrio, assim, é difícil. Eu tive bastante dificuldade em reequilibrar as coisas depois que eu saí da residência, assim, que em tese agora eu já era dona dos meus horários, né? Então, foi um processo difícil. Hoje eu consegui equilibrar melhor os horários para estar presente nas festinhas da escola, né? Hoje em dia eu tenho 2 filhos, o mais novo tem 2 anos e meio, né? Eu tô ainda nesse processo. Então, é muito de você entender quais são as suas prioridades, entender que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você não vai conseguir fazer tudo sozinha, precisa de ajuda, precisa de rede de apoio, né? E sempre você vai se sentir culpado. Se você trabalhar menos, você vai se sentir culpado porque está trabalhando menos, e às vezes surgem algumas demandas. Se você trabalhar demais, aí você vai se sentir culpado porque está mais ausente. Então é meio que escolher a culpa que você quer carregar, né? E equilibrar como você vai, né? O que é que você vai dedicar de tempo e de energia, né? Para dentro de casa, para fora de casa, né? Nem sempre, né? Não é uma receitinha de bolo, cada um vai estabelecer suas prioridades, né? É importante só que você reflita com relação a isso, né? Participe, as pessoas que você ama e que dividem a vida com você, para chegar num denominador comum, assim, num resultado que seja legal para todo mundo. E você, Cindy, sua filha tinha quantos anos quando você entrou na residência? Então, a Tetê, ela tinha 3 para 4 anos. Eu também, durante a gestação e todo o cuidado ali até aquele momento, né, durante a residência, eu tive uma rede de apoio muito forte.
tanto do pai dela como da minha família, então isso ajudou muito. Assim, da minha parte, eu não tive muitos preceptores que não tinham empatia, sabe? Ou não entendiam o momento, de repente a filha estava com febre, ou então a filha você precisava se ausentar porque a filha estava doente de alguma forma, você tentava explicar. E muita gente, assim, hostil, indiferente, são pessoas que em algum momento precisavam de um posicionamento, uma defesa de um fato, aquele argumento, aquela sua certeza, aquela angústia. Eu acredito, assim, que ao longo da residência o que mais foi afetado com relação à maternidade, assim, foi o psicológico mesmo, aquele sentimento de culpa mesmo pela ausência, das despedidas, daquela falta de energia até no pós-plantão, aquela sensação de anulação, né? Sente que não é inteira em nada, quando faltava tempo para as coisas essenciais, assim, né? Mas no meu caso eu estive casada então ao longo de toda a residência e ele foi absoluta parceria, meu ex-marido, tanto de paternidade como as questões de cuidados de casa, de segurança emocional, tanto para mim como para nossa filha. E fora todas as outras redes de apoio, né, de família, escola. E sim, agora eu fiquei curioso, assim, sua filha já era mais velha do que o filho da Nicole quando você entrou na residência, então ela já tinha mais uma noção, assim, da sua presença ou da sua ausência, assim. Sua filha chegava a comentar, assim, de tipo, de estar sem te ver há muito tempo, de sentir saudade, de sentir falta, como é que era isso? Ah, sim, sempre. Na verdade, ela falava: "Ah, mamãe, de novo", aquela coisa que você tem que dar notícia que à noite você não vai estar em casa, você tem que ir esperando uma reação, tipo, ou então, hoje, olha, hoje você vai ficar com a babá, tá? A TT, que a mãe vai precisar trabalhar. Ah, mamãe, mas você não ficou em casa. Realmente, assim, pouco tempo, né? Pouco tempo de qualidade, é aquele tempo que você passa com eles, parece que é um tempo que voa, assim, passa muito rápido, né? Então, com certeza, ela sentia falta e eu sentia a falta dela. Mas eu não sinto, assim, que da parte dela houve algum dano, assim, algum prejuízo emocional, sabe? É uma criança muito alegre, muito saudável, muito satisfeita. Eu acho que ao longo do tempo eu consegui, assim, entender o que é a presença de qualidade, o que é você estar inteiro enquanto presente, né? De valorizar cada minuto da presença do filho, da filha e contar com a ajuda do tempo. Realmente tinha dias que eram muito difíceis, assim, era vontade de desistir, de pensar em outra coisa, sabe? Foram tempos muito difíceis mesmo, mas deu tudo certo. No final deu tudo certo. Você falou uma coisa que era a minha próxima pergunta, e como já comentou, eu vou passar para Nicole. O filho, o fato de ser mãe, já foi uma coisa que te fez pensar em desistir da residência, assim, de olhar e falar, cara, ou é residência ou é meu filho? Já chegou a passar por esse momento, assim, ou não? Eu, particularmente, nunca pensei em desistir por causa dele. Justamente porque eu tinha muito essa mentalidade de que assim, é uma coisa que eu vou precisar passar agora, né? E toda a minha família, em nenhum momento, também cogitou isso, sabe? Na hora que eu soube que eu passei, eu lembro que eu morava em Campina Grande na época, meu esposo tava com o pé quebrado, tinha acabado de operar. Foi uma situação, assim, bem, bem difícil e a gente ia precisar ir no dia seguinte, assim, ia virar a nossa vida totalmente de cabeça para baixo. Mas ele olhou para mim e em nenhum momento ele disse pra eu não ir. Eu tava com dúvida, ele disse, não, você vai. Você passou, então você vai assumir e a gente dá um jeito no resto. Então, eu carreguei muito essa mentalidade. Mas, assim, pensar em desistir, não. Mas pensar se eu ia conseguir várias vezes. Será que eu vou conseguir dar conta disso aqui? Será que eu vou conseguir sobreviver a esse tanto de coisa? Isso, com certeza, foi uma
foi uma coisa que passou pela minha cabeça várias vezes, né? E eu encontrei muito força nessas pessoas que estavam lá me apoiando, que ajudaram, né, ao longo desse processo e me ajudam então na minha vida até hoje. Mas assim, é difícil. É difícil porque às vezes não parece que vai dar certo, assim. Parece uma missão impossível e aí depois passa e você fica, caramba, como foi que deu certo? Mas dá, sabe? No final das contas dá certo com alguns ajustes, com algumas... Tem que abrir mão de uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Você vai encontrando o seu caminho, você vai encontrando o seu rumo. E me fala aí você, então, Cindy, que você comentou que você pensou em desistir, mas o que foi que te segurou, assim? Às vezes, eu não sei, né? Às vezes você olhar para sua filha e pensar, putz, eu vou desistir para ficar com ela, mas ao mesmo tempo também, às vezes, pode ser o contrário, né? Eu não vou desistir por conta dela, não sei como é que foi essa sua... Assim, né? Tem residente que não precisa nem ser mãe, nem pai, que já dá vontade de desistir às vezes, né? Não sei qual que é o impacto aí que sua filha teve nessa... Então, é lógico que tem dias que a gente já acorda assim pensando, nossa, e agora, né? Como é que vai ser hoje? Tinha dias que eu me pegava pensando assim, né? Não vou dar conta, não vai dar certo, não tem com quem deixar, ou então, sabe, aquela angústia que você pensa em tomar algumas decisões, mas são decisões irracionais, né? Assim, na verdade, a residência também é um propósito de vida e é algo mais forte, né? Então, realmente, quando eu pensava em desistir, eu pensava, mas e aí? Né? E a minha vida profissional? Né? O quanto eu consegui até agora? O quanto eu aprendi até agora? O quanto foi grandioso todo o ensinamento que eu tive? Se eu desistir agora... assim, é praticamente uma perda de tempo, né? Então, e aí no meio do caminho surgem os anjos, né? As pessoas que te ajudam no trajeto, que ajudam no momento difícil, aquele suporte mesmo, né? De família, amigos, de gente próxima, de pessoas que compartilham das mesmas experiências, mães também, outras mães, conversei com várias outras mães médicas, residentes que também estavam na mesma situação. Eu me lembro uma época que eu estava como preceptora ali na sala de reanimação e eu fui um plantão que eu fui chorando no carro, eu cheguei mal, assim, realmente com um emocional bem abalado, mas nunca fui dessas de desabar na equipe e tal. Eu entrava no hospital e fazia o meu papel. E aí, quando eu entrei na sala de reanimação, eu vi que toda a equipe era de mulheres, sabe? E mulheres, assim, tanto técnicas como enfermeiras, pessoal daquele plantão à noite inteira de mulheres, a maioria delas mães também, que eu já conheci um pouco da vida, né? Ao longo dos plantões a gente vai conversando, vai conhecendo de cada uma, e aí aquilo foi confortante para mim, né? Pensar que elas também estão no mesmo problema. A gente via uma outra fazer chamada de vídeo com os filhos, estava todo mundo ali trabalhando com os filhos em casa e isso dava força para continuar. Tipo, não, todo mundo tem, né? Tem problema, tem uma carga, assim, como você reage e administra que faz toda a diferença, né? Então, esse suporte também da equipe, assim, nesses dias de uma equipe majoritariamente mulheres e mães, com os mesmos dilemas sociais, os mesmos dilemas da maternidade, também me deram muita força aí para continuar e não desistir. Eu confesso que fiquei muito surpreso com essa sua fala aí de que você chegar e ver uma sala de reanimação só mulheres, assim, né? Eu fiquei pensando assim, eu acho que eu nunca vou ter uma sensação dessa, assim, talvez, né? Porque chegar numa sala de reanimação e ver uma equipe só de homem branco igual a mim, beleza, é o que a gente vê por aí o tempo todo, né? Fico até imaginando, assim, a gente nesse podcast que a gente já falou sobre machismo, já falou sobre racismo também, pensando como que deve ser, talvez, para um médico ou uma médica negra chegar numa sala de reanimação e ver só gente preta também, pô, deve ser animal, assim, deve ser muito da hora. Agora, uma outra coisa que eu queria entender um pouquinho aqui também,
Nicole, você depois engravidou de novo, teve um outro filho, e aí nisso você já não era mais residente, né? E você já estava começando a trilhar isso, dando uma continuidade, né, na sua vida profissional, né? Agora eu não sou mais residente, sou dono dos meus horários e tal, tô fazendo meu nome aqui. E de repente, não sei se foi planejado ou não, né? Mas de uma hora para outra você se vê grávida de novo e sabe que daqui a 9 meses, talvez, você vai se ausentar aí dessa cena profissional. Você vai ter seu filho, vai cuidar do seu filho aí, pelo menos, sei lá, por uns 4 meses. Como é que foi esse momento, assim, pô, sou mãe de novo agora, tava trilhando essa minha carreira aqui, agora eu vou dar uma pausa para dedicação exclusiva à maternidade. Você ficou com medo, pensando assim, como é que eu vou voltar para esse cenário? Será que vai ser diferente? Será que vai ser difícil eu me reinserir? Esse tipo de preocupação passou pela sua cabeça? Como que é? Não foi planejado, certo? E a minha dificuldade na segunda gravidez, na gravidez do Rafa, inicial já foi justamente porque eu estava num momento ainda muito focado na carreira. Recebi várias propostas interessantes assim que eu saí da residência, propostas inclusive que me faziam viajar muito. Então foi difícil resetar as minhas prioridades quando eu descobri que eu estava grávida. Eu ainda estava naquela fase assim de não ter conseguido equilibrar as coisas, de ainda não conseguir estar presente pro Miguel tanto que eu gostaria, e isso foi, tipo assim, foi a vida dizendo, vem cá, tá na hora de priorizar isso, sabe? Complicou mais ainda porque um tempo depois que eu tava grávida, veio a pandemia. E aí eu sempre fui muito workaholic, assim, na gravidez do Miguel. O Miguel nasceu com 42 semanas e um dia, eu trabalhei até 41 semanas. Era um trabalho mais leve, eu tava na unidade básica de saúde na época, mas ainda assim, meu marido, eu ia sozinha dirigindo, com um barrigão enorme, a equipe morta de medo que eu parisse no meio da unidade de saúde, o meu marido com medo de eu parecer no meio da estrada, porque era numa cidade vizinha, então eu tinha que pegar a estrada. Mas eu não tava nem aí, tava bem, não tava assistindo nada. Trabalhei até 41 semanas com o Rafa. Chegou um tempo onde eu trabalhei, me afastei da linha de frente, de sala vermelha e tudo, fui mais pra porta e sempre trabalhando com residente, então não necessariamente era eu a pessoa que ia lá botar a mão no paciente, né? Eu tava mais supervisionando. Mas ainda assim eu trabalhei até oficialmente as grávidas serem consideradas o grupo de risco. E aí eu lembro que foi uma sensação muito ruim eu precisar me afastar, mas naquele momento que ficou definido que não, você tem que se afastar porque você não pode entrar no hospital, isso já é risco demais, a gente não sabe direito o que é essa doença, o que pode dar. Aí eu fui trabalhar em casa, com telemedicina, e foi um momento muito difícil, porque assim, todo mundo tava naquela fase de vamos juntos dar as mãos, e guerra e tudo mais, e eu me senti muito mal de não poder estar lá contribuindo, assim. Então foi um momento bem difícil, e assim, foi uma gravidez psicologicamente mais pesada por tudo isso. Eu tinha que estar afastada, né? Eu tive que resetar essas prioridades, e era até engraçado na terapia, porque a terapeuta falava, tipo, eu sou terapeuta de outros médicos, e a maioria deles, quando você vai conversar, eles dizem, eu tô lá, mas eu não queria estar lá, e eu era o oposto. Eu tava afastada, não, mas eu queria estar lá, na linha de frente, entubando pro pessoal, mas eu sei que eu não posso, mas... Então, assim, foi bem complexo isso, mas uma vez que o Rafa nasceu, meio que mudou, assim, a minha visão, e meio que tudo fez sentido, sabe? Assim, eu entendi que tudo isso que eu tinha passado tinha valido a pena, e passou essa sensação de o que era que, assim, de síndrome do impostor, não sei se é a melhor forma de descrever isso, sabe? Tem outra coisa que é interessante a gente pensar que às vezes a gente esquece, não é depois que eu voltar, será que meu emprego vai estar lá? Enquanto eu estou afastada, como é que eu vou me sustentar?
Isso é uma coisa que foi muito difícil na gravidez do Rafa também. Na gravidez do Miguel, na época existia o Provab, e eu fui fazer o Provab de olho na licença maternidade, que era uma licença maternidade de 6 meses, remunerada. Quando eu estava grávida do Rafa, eu trabalhava, aqui em Fortaleza a gente trabalha muito por cooperativa, e é aquele esquema de você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha. Toda a minha renda era disso aí. Aí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Porque eu tive que me afastar, e aí eu ia parar de trabalhar. A renda com a telemedicina era muito menor do que a renda que eu conseguia dos plantões. Então, assim, o que era que eu ia fazer? O meu marido, na época, estava com um trabalho que não tinha uma remuneração muito boa. A maior parte do dinheiro quem trazia para casa era eu. Então, assim, isso é outra coisa que às vezes a gente nem para pensar até se deparar com essa situação, né? Dificilmente a gente, médico, tem bons vínculos que lhe garantam uma boa licença maternidade com dinheiro para você ficar tranquilo e só focar no seu filho, né? Então foi outra coisa que foi também mais difícil na gravidez do Rafa, assim, essa parte financeira, né? E aí eu fiquei na casa dos meus pais também nesse tempo. Eles me ajudaram, sempre me ajudaram bastante. Então, assim, foram muitos desafios, mas assim, hoje eu olho para trás e eu vejo que o quanto eu cresci, né? O quanto a gente aprende, né? Passando por essas adversidades. Ô, Nicole, me fala uma coisa. Como é que foi efetivamente, assim, para se reinserir no mercado, assim? Você se sentiu meio fora de lugar, assim? Foi bom voltar? Você sentiu esse segundo filho, assim, você sentiu, pô, quero fazer diferente, quero estar mais presente? Teve alguma coisa nesse sentido? Como que foi? Então, com relação ao mercado, eu tive sorte, né? Tenho a sorte de estar rodeada de pessoas que assim, são muito parceiras e que me dão muitas oportunidades, sabe? Então, quando eu voltei, eu já voltei com uma proposta engatilhada que meio que estava me esperando, assim. Eu voltei para um cargo de gestão, para um cargo de coordenação no hospital que eu já trabalhava, numa emergência que eu já trabalhava. E aí, assim, 4 meses de licença, quando eu voltei do quarto mês, estava todo mundo meio que esperando eu voltar, né? Então, eu não tive muito esse problema de, o que eu vou fazer? Eu já sabia o que era que eu ia fazer. No comecinho, eu consegui voltar devagar, então, assim, vou dar um plantão de 6 horas por semana no 5º mês. No 6º mês eu só vou dar plantões de 6 horas e vou voltando e pego o cargo de gestão, que em tese era uma coisa mais tranquila, né, que é horário comercial. Só que aí foi o meu problema de reequilibrar, foi que logo depois surgiu a segunda onda. E aí na segunda onda eu tava no cargo de coordenação, fiquei coordenando a emergência Covid do hospital também. Era uma fase que tava com muito pouco médico, então eu precisei, assim, cair na linha de frente de cabeça. Então eu não consegui equilibrar melhor o segundo filho. Pelo contrário, eu estive por um bom tempo, pelo tempo principalmente da segunda onda da pandemia do Covid, eu estive mais ausente do que no primeiro, porque lá em casa a gente levava a questão do isolamento e dos cuidados muito a sério. Então, quando eu comecei a trabalhar com Covid, eu saí do quarto que eu tava com eles e eu fiquei num quartinho lá no fundo. Eu dava muitas horas de plantão, então assim, foi mais difícil, piorou a minha culpa com relação a isso, porque eu realmente passei esse tempo, principalmente na segunda onda, mais ausente. E aí, depois de um tempo que eu tava nesse cargo de gestão e tava vendo que tava me consumindo muito, consumindo minhas horas livres, inclusive, mesmo quando eu tava em casa, eu não conseguia ter aquele tempo de qualidade que a Cindy falou com eles, assim. Isso foi uma coisa que depois pesou muito na minha decisão de sair do cargo de gestão e de voltar e ficar, né, exclusivamente só com assistência e ensino, que são as coisas que eu faço hoje, né? Porque é o que as pessoas não se tocam. Você é gestor, gestor entra às 9, sai às 5, mas sábado, 11 horas da noite, se der um problema, vão ligar pra você. Você chega em casa e o grupo da gestão não para, então você chega em casa e continua resolvendo coisas. Então essa foi uma das decisões que depois eu tomei muito pensando neles e pensando em conseguir chegar em casa e estar com eles. Mas não foi simples nem fácil e assim, tiveram vários altos e baixos, muitos baixos nessa jornada aí. Pois é, o pessoal acha que gestão é fácil, mas eu tô aqui enquanto gravo podcast com vocês recebendo um monte de mensagem aqui. Enfim, eu percebi, assim, na fala de vocês, algumas coisas que eu queria comentar, né? Primeiro que
eu acho que a gente valoriza demais ou, sei lá, coloca muito no pedestal aquela ideia, aquele ideal de mãe heroína, né? Que é a mãe que resolve tudo, a mãe que carrega tudo nas costas, sozinha, aquela guerreira lá que tá lutando o tempo todo. Eu gosto de falar muito uma frase que é a seguinte: a gente luta para parar de lutar, a gente não quer lutar para sempre, sabe? Porque ninguém gosta de ficar na luta o tempo todo. E pelo menos eu vejo que minha mãe foi uma mãe que lutou muito, uma mãe heroína, obviamente não era uma mãe médica assim, mas junto com isso veio um grande sofrimento, é pesado esse negócio, né? Lutar é chato pra caramba, você apanha também. E, e a gente olha assim, a gente glorifica essa mãe batalhadora, essa mãe que tá lá trabalhando e não vê o filho, e que chega de noite cansada em casa, e que em casa ainda tem que trabalhar de novo para cuidar do filho. No caso de quem é residente, tem que voltar para casa, cuidar do filho, estudar também, né? E o quanto que isso é ruim, né? Tipo, não é uma coisa bonita, consome sua saúde física, consome sua saúde mental, consome sua saúde emocional, né? E o que eu pelo menos consigo ouvir, obviamente, né? Eu tô entendendo que não tem muita escapatória, vai ser difícil, não vai ser um mar de rosas, deve ser gostoso ver o sorriso do filho, da filha quando você chega em casa, mas ao mesmo tempo também é cansativo, né? E também estou percebendo que uma das coisas que parece que foi muito positiva na maternidade de vocês duas foi o suporte, né? Ter um suporte ali, ter gente junto. E infelizmente acredito eu que não é a regra, assim, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o que eu tô entendendo é que os filhos de vocês tiveram pais presentes, né? E não é toda mulher que tem pai presente, né? Não é toda mulher que tem um pai que entende. E eu não sei da Cindy, né? Mas eu sei da Nicole que o pai das crianças não é médico, né? E é muito difícil as pessoas entenderem a vida do médico, especialmente a vida do médico residente, né? Pô, como assim você tá passando muito tempo no hospital e não tá passando tempo aqui em casa, né? Você não pode escolher passar mais tempo aqui em casa? Não, não pode. Mas eu tô entendendo que o suporte, tanto da família, mas uma coisa que eu queria destacar também do pai dos filhos é importantíssimo também, né? Aí eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso aí, se a Cindy quiser começar. Então, eu me sinto com muita sorte mesmo, porque além da paternidade, assim, de todo o suporte ao longo da residência, durante a pandemia eu também trabalhei ininterruptamente, assim, todo esse período. Era aquele convívio diário com a angústia, do medo de morrer, do medo de infectar familiares. Eu trabalhei tanto na emergência do Hospital Governador Celso Ramos, como nas viaturas do SAMU aqui de Florianópolis. Entrava em UTI, levava, buscava paciente, entubava outro, manejava outros na sala de reanimação ali do Hospital Celso Ramos, além de ter que manejar outros pacientes críticos por outras causas, né? Também dormia separada da TT durante pelo menos uns 2 meses aí da pior fase da pandemia. Então, eu me sinto uma sobrevivente, assim, eu estive exposta quase diariamente a esse vírus e, graças a Deus, eu fui me infectar quando eu já estava assegurada com a primeira dose da vacina. E também, né, só agradecimento, porque nenhum familiar meu foi vítima grave ou fatal desse vírus, né? E ao longo da pandemia também eu tive muito suporte. Eu sei que isso não é regra, sei que é muito, muito mais difícil quando você não tem rede de apoio. É muito difícil você lidar com o seu emocional, o seu mental, o seu cansaço, aquela falta de sono, aquele plantão que você não comeu bem. Então, eu acho que é imprescindível um profissional que atua no front, sob pressão, assim, tem esse equilíbrio emocional para melhores tomadas de decisões, né, para estabelecer melhores condutas, para que chegue num plantão seguro, descansado, para conseguir conduzir uma equipe, uma sala de reanimação ou um evento de maior magnitude, assim, muito mais crítico. Só que eu sei que isso também é romantizar, né?
Vai ter dias que realmente você não vai querer conversa com ninguém, vai querer só fazer seu trabalho e ir embora, querer voltar para casa, só querer dormir. Mas realmente esse suporte, tanto da paternidade como de outras redes de apoio, é uma ponte, né? Uma ponte para você conseguir atravessar esse período sombrio aí até conseguir, eu acho que chegar a um ponto que você consegue administrar seu tempo, você consegue administrar sua vida, realmente fazer os seus horários, definir o que é prioridade ou não, tendo em mente que, na verdade, a prioridade é o convívio com quem a gente ama, né? Além da nossa profissão. A gente, mais do que ninguém, nós sabemos a respeito, né, da nossa vulnerabilidade, dessa questão da vida, como tudo passa rápido, como a gente tem que valorizar esses momentos únicos com quem a gente ama. E aí, Nicole, você tem alguma coisa para acrescentar? Então, também reconheço que sou uma pessoa de muita sorte por ter essa rede de apoio e, assim, realmente o pai dos meus filhos é um paizão, mas desde a primeira gravidez ele é extremamente presente em tudo. Assim, a única coisa que ele não fez foi dar de mamar porque não sai leite do peito dele e tipo, meu primeiro filho a gente só amamentou, não deu mamadeira. O segundo que tomava mamadeira, ele tomou de conta, assim, de tudo, e ainda hoje tem coisas que eu acho melhor que ele faça do que eu, porque ele tem mais habilidade, assim. Então, uma das coisas que eu acho, isso está mudando na nossa sociedade, mas ainda o pai, por exemplo, ele não é visto como corresponsável. Ainda tem muito aquela ideia do pai que, ele ajuda muito você, né? Não, a responsabilidade é nossa. E aí, como a gente vai dividir essa responsabilidade, aí vai de cada casal, de cada pai e mãe, nos momentos que você se encontra, dividir mais a responsabilidade de uma forma que fique bem para todo mundo, né? Mas essa comunicação é fundamental. Outra coisa que eu fico refletindo, assim, que a maternidade é muito romantizada, a profissão médica é muito romantizada, né? A mãe é uma heroína, o emergencista é um herói, e eu fico pensando assim, quem é que olha pro bem-estar do herói ou da heroína, né? Então, espera-se que a mãe abra mão de tudo, do seu bem-estar, da sua saúde pelos filhos, e isso meio que pra ser assim, né? É quase como a gente tem essa sensação, porque vem, mesmo inconscientemente, vem essa carga cultural de que se você não estiver fazendo de tudo para garantir o extremo bem-estar dos seus filhos, e inclusive isso, né, se precisar de abrir mão do seu próprio bem-estar, se você não estiver fazendo isso, você está fazendo errado. Você está sendo uma mãe desnaturada. E isso precisa ser desconstruído, né? A gente não pode se perder enquanto pessoa, enquanto indivíduo, nem na maternidade, nem na profissão, né? Então, assim, por exemplo, eu passei muito tempo tentando dar de conta de ser mãe emergencista, eu passei muito tempo sedentária, sem fazer exercício de maneira nenhuma, e tava engordando, e tava vendo como isso tava me fazendo mal fisicamente, e chegou um ponto que eu disse, não, eu vou ter que fazer isso, vai ser uma prioridade. Então, se eu cheguei do plantão cansada e tem alguma coisa, mas existe esse compromisso e eu preciso cuidar de mim também, sabe? Então, não é fácil, e muitas vezes você vai ser julgada por isso. Por que você, tipo, o menino tá aqui, ele precisa comer, e aí por que você deixou o pai dando a comida pra ele e desceu pra ir pra academia? Que tipo de mãe é você? Isso ainda acontece, esse olhar de julgamento acontece, mas a gente precisa construir formas melhores e mais naturais de entender que a gente precisa ser mãe, precisa ter a parte profissional, precisa ter a parte pessoal também, precisa ser mulher, e ninguém de fora vai saber lhe dizer, né, o que é que você precisa priorizar naquele momento, como equilibrar, né? Você com as pessoas que fazem parte do seu convívio, que precisam definir isso, e independente do que você definir, você vai escutar, você vai pode sofrer julgamentos por conta disso, e aí paciência, fecha os ouvidos pro que é externo e vai. Eu gostei muito disso aí que você falou, de que você tem que abrir mão de tudo para ser mãe, e tem que abrir mão de tudo para ser médica emergencista. E aí, né? Sobra o quê? Isso é muito
é uma violência, né, que a gente faz consigo mesmo e que não é só imposta por nós, né, mas faz pensar justamente isso, né, e a nossa saúde fica onde e quando que a gente se cuida, né. E isso faz a gente se cobrar, né, pelo que vocês falaram aí, né. Tô aqui no plantão, tô aqui na residência e não tô com meu filho. Eu tô com meu filho, eu não tô dando plantão. Até mesmo para quem tá começando, né? Principalmente, eu acho, para quem tá começando, apesar de eu estar aí, ter terminado minha residência, vai fazer 1 ano agora em março, eu fico pensando assim, né? Quando a gente tá bem no começo, a gente quer estar presente na sala vermelha, a gente quer tá mostrando serviço, quer tá entubando, quer tá passando central, quer tá drenando tórax, quer tá mostrando que, porra, eu sou um emergencista foda aqui. E se eu não tô dando plantão, eu tô fazendo alguma coisa errada, tá ligado? É aquele negócio que o pessoal posta, né? Se você vai pra piscina ou você vai pra academia, é pré-plantão e pós-plantão. Né? Você tá sempre de pré-plantão e sempre de pós-plantão, porque é isso, né? É isso que se espera de você, essa expectativa que criou. E aí quando você coloca a maternidade junto, ao mesmo tempo existe essa cobrança de você estar sendo médico 100% do tempo, como estar sendo mãe 100% do tempo. Meu pai mesmo me falou uma vez, né? Meu pai era piloto de avião, agora ele tá aposentado. E a gente tava junto um dia, ele falou assim para mim, quando tô dentro de um aeroporto, quando tô dentro de um avião, eu sou piloto de avião. Quando eu saio do aeroporto, quando eu saio do avião, quando eu tô na minha casa, eu não sou piloto de avião, eu sou eu. Aí ele virou para mim e falou assim, você não. Você tá em casa, você é médico, você tá na rua, você é médico, você tá no restaurante, você é médico, porque se acontecer qualquer coisa, a gente espera de você, e você também espera de si mesmo, que você haja, que você ajude as pessoas. E é isso, né? Vocês, independente de onde vocês estiverem, além de mães, vocês são médicas também, e médicas emergencistas, né? Então, não sei, eu acho que é um pouco disso que você falou, né, Nicole? A gente tem que desconstruir um pouco dessa ideia de que a gente precisa estar se doando 100% do tempo, talvez para emergência, de que não é porque você escolheu ir para academia cuidar de você e não ficar com seu filho 100% do tempo que você é uma mãe degenerada, né? E que, na verdade, se cuidar também estar cuidando dos seus filhos, porque você precisa estar saudável, você precisa se cuidar para poder cuidar dos outros, né? Que é uma coisa que isso serve não só para quem é mãe, mas serve para o médico também, né? A gente precisa se cuidar para poder cuidar dos outros. E eu acho que a gente não toma muito tempo para se cuidar. Não sei se vocês quiserem comentar sobre isso que eu falei. Eu concordo plenamente com vocês. Assim, quando a residência definitivamente acabou, de uma semana para outra eu comecei a ter tempo, né? Era uma coisa que eu não estava acostumada. E de uma semana para outra era como se eu tivesse de férias todas as manhãs. Assim, eu continuava dando os meus plantões noturnos, sem férias por quase 2 anos, e naquele momento de reencontro, assim, com aquele momento de tempo para você se organizar, se reestruturar, demora um tempo para cair a ficha, demora um tempo, foi um tempo muito sombrio, assim, que todo aquele cansaço acumulado, aquela exaustão, o tempo de trabalho ininterrupto, o incidente da adoecimento e óbito do meu pai durante a residência, foi um período que veio à tona, assim, num burnout clássico. E aí eu precisei pisar no freio. Foi aí que eu falei, não, eu preciso de tempo para me reencontrar mesmo, ressignificar o meu tempo de qualidade, parar para ver o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer na vida. E assim, muitas vezes eu fico lembrando que tinha dias ao longo da residência que tudo que eu precisava era conversar com alguém imparcial, sabe? Alguém que eu não tivesse medo de julgamento, que fosse reconhecer em mim uma angústia, fruto daquela falta de sono, da fome, da exaustão, da culpa, do medo,
um profissional mesmo, assim, da saúde mental vinculado à residência, que pudesse dar aquele suporte emocional, um direcionamento, assim, compartilhando ideias, informações, que eu não acho que essa imparcialidade de preceptor e residente seja saudável. Eu acho que é importante que os preceptores eles conheçam o essencial de cada residente, para inclusive reconhecer outros tipos de alertas emocionais, mesmo assim, mesmo quando não precisam ser ditos, né? Como residente que perde muito peso ao longo da residência, afastamentos frequentes, falta de concentração, de interação, porque realmente as pessoas são muito diferentes umas das outras, né? E a maternidade, como qualquer outro evento grande da vida, eles impactam de diferentes formas em cada um, né? Um tem rede de apoio, o outro não tem. Eu acho que quanto mais saúde emocional você tem, mais produtivo você vai ser, mais criativo você vai ser, mais potencial você vai aflorar para, né, conseguir se expandir em tudo, né? Tá inteiro em tudo, tanto na maternidade, paternidade, vida profissional, hobby, saúde física, saúde mental. Então, eu sei que ali o Dr. Frederico Arnaud, ele trabalha muito com os residentes, com atividades extracurriculares, com atividade física, academia, também tem psicólogo ali na residência. Eu acho genial, eu acho que a gente precisa desconstruir isso aí, que a gente precisa ser guerreiro e forte o tempo todo, começar a aceitar que nós somos frágeis e que todo mundo tem problema, mas a gente precisa ser empático e respeitoso com as questões de cada um, né? Eu acho que talvez a gente deva começar a falar mais, inclusive, sobre maternidade também, não só no sentido de perguntar, e aí, você quer ser mãe? E começar a perguntar, pô, você é mãe, ou você quer engravidar, né? Pô, como é que dá pra gente aqui te ajudar? Né? Porque como é que dá pra gente aqui na residência te ajudar, te dar suporte, você que é mãe? Pô, você precisa de alguma coisa diferente, porque é isso, né? Não dá para você ignorar. Não vou falar ignorar o problema, porque ser mãe não é um problema, mas não dá para ignorar essa realidade, né? Que existem médicas que sempre são mães, médicas que querem engravidar, e não dá para vir uma imposição de fora e falar assim: ó, esse seu direito que você tem de ser mãe, esse direito que você tem à maternidade, esse direito que você tem de estar com seu filho, a gente vai interromper isso aqui agora para você fazer a sua residência, sabe? Isso é uma visão muito machista, né? E assim, gente, como faz diferença ter mães presentes e pais presentes também. E, pô, todo mundo aqui é filho de alguém, eu acredito, né? E divergências à parte, todo mundo ama sua mãe de alguma forma. E a gente não pode negar, especialmente, né? A gente está pensando aqui, falando das mães, mas a gente não pode negar aos filhos, especialmente os filhos de vocês, por exemplo, que tenham as suas mães presentes com eles, né? Então a gente tem que pensar um pouco nisso também. Eu quero chegar aqui na minha última pergunta que eu tenho para vocês. Eu vou começar pedindo a opinião da Nicole, mas eu quero saber o que vocês diriam para as residentes aí que querem ser mães, ou que são mães cursando a residência, que querem ser mães e estão cursando a residência, ou que estão grávidas cursando a residência. O que vocês, nesse espaço aqui, poderiam, ou gostariam, ou querem dizer para essas mulheres? Eu já tive essa conversa com algumas residentes, eu sou preceptora da residência aqui hoje, né? E já tivemos várias que tiveram filhos e voltaram. Então, assim, uma das coisas que eu costumo falar mais é assim: pare e pense nas suas prioridades e nos seus limites. Porque a realidade da nossa sociedade é que querem que a gente crie os filhos como se a gente não trabalhasse e que a gente trabalhe como se não tivesse filhos. A real é essa. Então vai partir muito de nós deixar claro quais vão ser os nossos limites, quais vão ser as nossas prioridades. E quando a gente está dentro da residência, que a gente não é dono da maioria dos nossos horários, né? Que existe essa pressão por performance e tudo, às vezes a gente esquece de pensar nisso.
Passei muito por isso, de estar na residência, não tinha nem tempo para pensar. Sabe aquele tempo para entender, assim, o que é que você tá sentindo, o que é que você tá achando? Eu entrei na época que eu perdi a conexão comigo mesma, porque eu simplesmente ligava o automático e focava 100% na parte pragmática da coisa, assim, de chegar e o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso fazer, e deixei de olhar para mim. E isso é muito ruim, é muito prejudicial, e você não consegue colocar os seus limites, sabe? Você não consegue dizer não, entender, não, ó, eu vou até aqui, e até aqui eu entendo que eu preciso fazer, mas daqui pra frente, não mais. Esse tempo é meu tempo reservado pro meu filho, então, se eu reservei o sábado pra passar com meu filho, e não tem outra pessoa pra pegar o plantão, e a pessoa precisa muito passar, porque ela tá de viagem marcada, sinto muito, mas eu não vou poder ajudar, né? Eu tive muita dificuldade com isso. Então, uma das coisas é isso. Tenha bem claras as suas prioridades, tenha bem claros os seus limites, né? Não tente fazer tudo sozinho, porque você não vai conseguir, certo? Não vai. Parta do princípio que você precisa de ajuda, que não é sinal de fraqueza pedir ajuda, certo? Vão ter pessoas que vão ter mais dificuldade, infelizmente, que não vão ter, né, uma rede de apoio tão presente. Esse vai ser mais difícil mesmo, mas não é impossível. Você não precisa desistir dos seus sonhos, você não precisa desistir dos seus projetos pessoais, porque você teve um filho. Você vai ter que readaptar algumas coisas, as suas prioridades naturalmente vão mudar, então às vezes você muda de ideia e tá tudo bem. Se você vir também que aquilo não faz mais sentido pra você, não tem problema, isso também não é uma falha. Às vezes a gente continua em coisas que não fazem mais sentido pra gente, porque não, mas o que é que vão pensar? Mas eu já comecei, agora eu tenho que terminar. Não, se não faz mais sentido pra você, você pode a qualquer momento mudar o rumo, escolher outras coisas da sua vida. Você tem que estar feliz. Isso precisa realmente acontecer. Você precisa estar feliz, satisfeito com as suas escolhas, né? Vai precisar de resiliência, né? Mas não desista dos seus sonhos por causa da maternidade, mas também não assuma além do que você precisa na tentativa de ser uma super-heroína que dá conta de tudo. Você não vai dar conta de tudo, vai bater a frustração muitas vezes, né? E naturalize isso. Você é frágil, né? Tenha com quem conversar, se abra, não tente processar tudo isso sozinha, né? Se abra com as pessoas da sua família, com seus amigos que você se sente confortável. Recomendo fortemente, se for possível, você ter também um acompanhamento profissional. Isso que a Cindy falou é super importante. Você ter uma pessoa imparcial ali, com um olhar diferenciado sobre isso, né? Se você puder ter esse tipo de apoio também, a mim me ajudou muito e foi o que mudou mesmo essa relação que eu tava tendo comigo mesma, tóxica, né? Então, se puder se garantir esse momento, cuidar da sua saúde física, da sua saúde mental, buscar o equilíbrio e ter as suas prioridades bem delineadas, eu acho que isso é um bom começo. E saiba que eu estou falando aqui, né, baseada na minha experiência, a sua pode ser diferente. Tá tudo bem. E você, Cindy? Então, eu vou falar aqui da minha posição, né? Porque eu sei que são realidades muito diferentes, né? Eu falo assim que a melhor forma de entender a respeito do tempo é ter a oportunidade de conviver com as crianças, né? Porque elas crescem muito rápido. E a minha gravidez não foi planejada, mas eu amo a maternidade. Então, eu queria falar aqui para vocês aí, mães, ou que serão mães e que pretendem estar na residência, que é natural, é necessário até um período de entrega sem culpa à maternidade. Eu não me arrependo de ter amamentado até 2 anos e 1 mês, de ter enfrentado muitos desafios, inclusive durante o plantão, para tirar leite, para guardar, ou em determinado momento que não conseguia e passava 12 horas sem amamentar. Então, assim, tudo é desafio
E é natural essa sensação de anulação que a gente sente, achando que a gente é apenas mãe, que nossa carreira está indo por água abaixo, que a gente não consegue produzir nada. É natural, mas é um processo que passa muito rápido, né? Eu acho que ao longo da vida a gente tem que buscar se cuidar mesmo, se fortalecer sempre para você saber se posicionar, reconhecer suas fragilidades, saber pedir ajuda, saber se comunicar. A gente só sabe entender o outro se a gente conta o que a gente está sentindo, né? Então, é isso, buscar atividades fora do ambiente hospitalar quando der, rede de apoio e seguir em frente, vai dar tudo certo. E eu torço e admiro muito todas as mães aí, residentes, profissionais de saúde que deixam seus filhos em casa e vão trabalhar. Prazer imenso conversar com vocês sobre isso. Acho que eu aprendi demais. Eu acho que vai ser especial para muitas pessoas esse episódio. E é isso. Obrigado de verdade. E, nossa, eu tô até sem palavras. André, eu posso só dar um recadinho também? Pode. O foco, né, hoje é nas mães e na maternidade, mas eu queria estender também isso que a gente falou para os pais, porque, como você disse, não existe uma expectativa e ninguém pergunta para o homem se ele quer ser pai e tudo mais, e isso até um certo ponto é confortável, mas na hora que o cara quer ser um pai presente, aí parece que ele ficou louco, assim, como assim você está achando uma semana de licença paternidade pouco e você quer mais? Pra fazer o quê? O menino tá lá com a mãe, entendeu? Então, assim, essa é uma barreira que a gente precisa quebrar também, né? Precisa de mais suporte para as mães. Parte desse suporte das mães vem dos pais, dos homens que também fizeram os filhos e que também precisam estar disponíveis para participar do cuidado da criança, para participar do dia a dia da criança. Eu também tive residentes homens que vieram conversar comigo super angustiados porque tiveram filho dentro da residência e não conseguiam dar conta, porque assim, a mulher tem 4 meses, ele tem, né, quando tem sorte, ele consegue 1 mês ali, né, emendando com mês de férias e tudo mais. Então, é outra coisa que a gente precisa pensar, né, de também criar mecanismos para permitir que os pais estejam mais próximos, né, para dividir mesmo tudo isso, não só as responsabilidades, né, não só os ônus, mas os bônus também de estar com seu filho, de ver seu filho crescendo, de participar daquele cuidado, assim, é uma coisa que parece, às vezes para quem não é pai e mãe, parece muito oneroso, mas é tão bom você estar ali cuidando do seu filho, dando banho nele, tudo. Tem, obviamente, as partes difíceis, mas é muito prazeroso você estar lá para esses momentos, né, e os pais merecem isso também, né, então eu acho que é um chamado para os homens, assim, para pensar nisso, para priorizar isso também, né? Isso não deveria ser só uma conversa para as mulheres. A gente precisa desse olhar específico, a gente ainda absorve a maior parte das questões aí, das dificuldades com relação a isso, mas a gente precisa também, precisa de todo mundo junto nessa, né? Então, homens, não achem que vocês estão doidos por querer ficar com seus filhos e vão atrás mesmo do que é que pode ser feito para vocês ficarem com eles, para priorizar esse tempinho também, é super importante, né? E principalmente as crianças agradecem. Bem, acho que não tem jeito melhor de terminar esse podcast. Vou até pausar aqui.